Bom dia, Calebes. Vamos a mais um estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus. Semana passada nós falávamos na aula 28, semana passada 28, hoje aula 29. Semana passada falávamos como nascer do Espírito Santo. E na aula 29, que é a aula de hoje, como nascer de novo sem ter morrido. É possível? Vamos ver. Eu sempre me perguntava por que o Espírito Santo não realizava o novo nascimento imediatamente nas pessoas que vinham diante do altar oferecer a ele suas vidas. Eu sempre tive a certeza da vontade de fazer delas novas criaturas. Contudo, isso não acontecia com frequência. É raro a pessoa que vem e de fato entrega a vida para Jesus. Hoje eu tenho a resposta. Ninguém pode nascer de novo enquanto estar vivo, sendo como nenhuma semente pode nascer sem primeiro morrer. O Senhor Jesus fala disso, né? Que se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos, até o grão de trigo, para ele nascer o grão de arroz, o grão de feijão, o grão de milho. Eles têm que morrer. Aí eles brotam deles um novo pé que dá muitos frutos, muitos grãos saiu daquele grão. O Espírito Santo não pode gerar uma nova vida em alguém que não morreu. Ninguém pode viver duas vidas simultaneamente. Ou a pessoa continua vivendo a vida antiga, com a velha natureza, ou mortifica-se para assumir uma nova vida em Cristo Jesus, gerada pelo Espírito Santo. A maioria dos crentes pensa que aceitar Jesus como Salvador é suficiente para alcançar uma nova vida. Mas não é assim. O que a gente mais vê são crentes fracassados. Pessoas que dizem que já aceitou Jesus. Mas Jesus não aceitou ela porque ela ainda não mudou a vida, o procedimento. Ela ainda não morreu para a velha criatura que chegou até a igreja, até a presença de Deus. O que funciona na vida nova depende da morte da vida antiga. Não dá para manter as duas vidas. Ou você agrada a você e desagrada a Deus, ou você agrada a Deus e desagrada a você. Cada um deve decidir o que deseja para si. Se quiser uma nova vida, oferecida pelo Espírito Santo, terá que abrir mão da velha vida e morrer para esse mundo e suas vontades. Porém, se quiser manter a vida antiga, tudo bem, deve estar ciente que jamais nascerá de novo. Se não morrer, não nasce. A morte a quem nos referimos aqui não é a morte física, mas sim a espiritual. Em outras palavras, a pessoa tem que renunciar a si mesma, às suas vontades, o seu eu, passar a obedecer a palavra de Deus. Na prática, significa abandono ou abandonar prostituição, as mentiras, os roubos, os adultérios, as mágoas, os ressentimentos, as fofocas, as intrigas, as invejas, enfim, tudo aquilo que traz satisfação ao coração. E o ego, a carne é que contraria o Senhor. Tudo que contraria Deus é aquilo que a sua carne tem prazer. Nós vivemos renunciando. Por isso que o Senhor Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Olha só, negar a si mesmo. Eu falava semana passada do negar a si mesmo. É uma das coisas mais difíceis que tem, é a pessoa negar a vontade dela. O apóstolo Paulo diz que morreria a cada dia. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, no versos 31. O apóstolo Paulo disse que morreria a cada dia. Ou seja, ele renunciaria à sua vontade diariamente. E disse aos cristãos romanos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificai as obras do corpo, vivereis. Palavras de Paulo em Romanos 8:13. E aos convertidos de Colossenses, de Colossos, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo diz isso lá em Colossenses capítulo 3, no versos do 5 ao 6.
Muitos crentes pensam que o simples fato de acreditar em Deus é suficiente para que se cumpra o que Paulo disse. O que Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Infelizmente, a realidade é bem diferente. No grego, idioma original do Novo Testamento, o verbo crer tem o significado que vai muito além de acreditar. No sentido grego, crer trata-se de uma entrega total, sem restrição do corpo, da alma e do espírito ao Senhor Jesus. Significa renunciar à liberdade de poder pecar. A pessoa deixa de ser senhora de si mesmo para se tornar serva da vontade do Senhor Jesus. Bacana, né? Sacrifício é o caminho da salvação. Dizer não, não, não e não para você se manter na presença do Todo-Poderoso. Não se pode esquecer que o Senhor Jesus Cristo somente é Senhor de quem o serve. Se você serve a Ele, Ele é o seu Senhor. Se você não serve, então, Ele não é o seu Senhor. Podemos, então, resumir o novo nascimento em duas partes. Primeira parte do novo nascimento. A primeira parte é da pessoa que deve lutar com todas as suas forças para vencer o desejo que agrada a Deus. Se enquadrar na disciplina cristã, isso é verdadeiramente conversão. É como um glutão que, desejoso de manter o seu corpo em forma, precisa controlar os olhos esfomeados e comer apenas o necessário. Aí não é mole não, né? É a pessoa que comete esse pecado de glutonaria, come além do que o corpo necessita, isso também pode levar você ao inferno. Tá? Glutonaria é pecado. Mesma coisa de matar uma pessoa, matar uma criança, cometer um adultério. Pecado para Deus é pecado, independente do tamanho dele. Para nós tem tamanho, para Deus é tudo igualzinho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo que você fizer vai dar certo, até o que dá errado. Mas para isso você tem que obedecer a Deus. Isso está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Já a segunda parte, tem duas partes, novo nascimento, essa é a segunda. Já a segunda parte é do Espírito de Deus. Ao ver o esforço sobrenatural e determinado da pessoa, ele vem e a envolve da mesma forma que fez com Maria e faz gerar nela uma nova criatura. De um modo geral, dentro da igreja evangélica, as pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador apenas na teoria, mas na prática, as suas atitudes nada têm a ver com a fé que ela professa. Já a segunda parte é do Espírito de Deus. Ao ver o esforço sobrenatural e determinado da pessoa, ele vem e envolve da mesma forma como envolveu Maria, gerando então uma nova criatura. De um modo geral, dentro das igrejas evangélicas, as pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador apenas na teoria. Na prática, as suas atitudes nada têm a ver com a fé professada. Aceitou, o pastor chamou na frente, ela vai, aceita, mas ela não pratica aquilo que ela falou. Ela não quer mudar, ela não quer morrer. E se você não morrer para esse mundo, você jamais nascerá de Deus. Não levam a mensagem do Evangelho a sério. Olha só que coisa séria. Não leva a mensagem do Evangelho a sério. Pois não assume um compromisso com o Senhor Jesus. Por isso, muitas igrejas têm se tornado reduto de pessoas altamente religiosas, mas distantes, longe de Deus. Por isso, a profecia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. As suas atitudes não condiz com o que ele confessa com a boca. Para Deus cumprir a parte dele no processo do novo nascimento, é preciso que a pessoa faça a parte dela. Não adianta ela fazer votos diante do altar, com choros, se fora da igreja, ela não materializar esse arrependimento confessado no altar, para continuar vivendo uma vida errada. A pessoa diz que vai parar, mas não para.
O Espírito Santo só realiza o novo nascimento mediante a determinação do pecador em abandonar o pecado. Isso é fé prática. Não adianta você tentar enganar a Deus. Você pode até representar. Você pode enganar marido, filha, esposa, patrão, quem você quiser. Até você mesmo você pode se enganar, se representar. Mas a Deus, ninguém consegue, porque Deus esquadrinha o seu pensamento e a intenção do seu coração. Vamos fazer uma oração e vou começar aqui e o coordenador dá sequência a essa oração aí, para Deus nos abençoar. Fique em pé e curve a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essas palavras. Ensina-nos, meu Pai, a sacrificar, a fazer o que te agrada e não nos enganar, nem a nós, nem ao Senhor. Faça-nos verdadeiro perante as nossas confissões, para que possamos agradar o Senhor, que é o único e o verdadeiro Deus capaz de cumprir em nossa vida a promessa da salvação eterna. É isso, meu Pai, que eu te peço, para que o teu nome seja glorificado